E o tema de hoje: sozinho eu não consigo, mas com o Espírito Santo eu consigo. Vamos junto? Sozinho eu não consigo, mas com o Espírito Santo eu consigo. Glória a Deus. Muitas vezes nós nos sentimos tão fracos, nós nos sentimos tão debilitados para enfrentar situações das nossas vidas. Quantas situações difíceis que passam pelas nossas vidas. Estou falando da nossa vida, o dia a dia. Estou falando de situações que passamos que vão além das nossas forças e da nossa capacidade. Não conseguimos amar em situações como Jesus amou. Não conseguimos perdoar aqueles que nos ofenderam. Muitas vezes não sabemos esperar. Somos precipitados. Quem aqui é precipitado? Vamos lá, levanta a mão. Aê, junto comigo. Aê, né? Não sabe esperar, não tem paciência, já quer fazer, já quer resolver. Situações que parece que são gigantes que estão ali, que nós estamos enfrentando gigantes, que nós vamos enfrentar, e a impressão que nós temos é que eles vão nos derrotar, que eles vão nos engolir. Ficamos presos muitas vezes, e talvez seja o que está acontecendo com você hoje, em lugares, e você está preso naquele lugar, e você não consegue sair daquele lugar. Talvez seja num relacionamento que você está, e está difícil. Talvez seja, e você não consegue sair daquela dificuldade que vocês estão. Talvez seja no trabalho, nas finanças. Tem alguma coisa que te prendeu e você não consegue mais se mover. Você não consegue mais caminhar. Você está parado e imóvel. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer. E nem como fazer, pior ainda, como fazer as coisas. E nos sentimos assim, parados. Por exemplo, uma pessoa, eu fui mandado embora do meu trabalho. Está tendo um corte, fui mandado embora. E agora o que eu faço? Eu faço um curso, eu monto uma empresa, ou eu sento e eu choro? Tem gente que está no eu sento e estou chorando, choro. Muitas vezes é o seu casamento. Está indo de mal a pior. E o que eu faço? Talvez seja o medo que tomou conta de você. Eu fiz algo de errado, né? E aquilo gerou um medo, e toda vez que eu vou fazer algo, eu já não consigo mais, porque será que eu vou fazer errado de novo? Será que eu vou errar novamente? E a gente se sente tão fraco, a gente se sente tão frágil. O que eu devo fazer? O meu desejo hoje aqui é que você saia daqui sabendo que você não está sozinho. Você não está sozinho. Que depois de ouvir essa palavra, possa afirmar com fé: sozinho eu não consigo, mas com o Espírito Santo eu consigo. Muitas dificuldades na nossa vida, e nós olhamos para aquilo e falamos assim: eu não vou conseguir. E realmente você não vai conseguir, sozinho. Mas você tem o Espírito Santo. E nós vamos estudar sobre ele hoje. Abra comigo a sua Bíblia, ou liga a sua Bíblia, em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Eu vou falar um pouco do que estava acontecendo na igreja ali, quando Paulo está escrevendo essa carta aos Romanos. Mas não se preocupe, eu vou voltar para o texto de novo. Vou explicar o texto de novo, né? Tem alguns pregadores, eles fazem aqueles sermões de 3 pontos, né? Você fala o texto, você sai do texto e você nunca mais volta no texto. Mas eu vou voltar no texto, fica tranquilo, tá bom? Paulo está falando aos romanos que antes de nós
de Cristo transformar as nossas vidas, nós vivíamos de acordo com a nossa carne. Nós vivíamos de acordo com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Nós vivíamos a nossa vida baseado, éramos dirigidos pelos nossos sentimentos. E assim que você era e que eu era antes de conhecer Jesus. Antes de ter Jesus como Senhor da nossa vida. Antes nós estávamos mortos em nossos delitos. Mas a palavra diz, né, que Ele nos resgatou. Ele nos resgatou. Jesus se fez pecado em nosso lugar. Jesus Cristo na cruz, se entregou na cruz como oferta pelo nosso pecado. E o gostoso é que lá em João 14, abre comigo, João 14, versículo 15 a 17, diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque Ele vive com vocês e estará em vocês. Toda vez que uma pessoa, se hoje você se arrepender do seu pecado, e que pecado que é esse? O pecado é a rebelião contra Deus, é a independência de Deus. Eu, quando fui criado num lar cristão, meus pais tementes a Deus, quando eu fiz 15 anos de idade, eu falei, eu não quero mais esse negócio de igreja, eu não quero saber, eu não acredito em Deus, e eu vou viver minha vida. Que história é essa de Deus dirigir minha vida? Eu quero dirigir minha vida. E eu peguei o volante da minha vida, e o primeiro poste que eu encontrei, eu bati. Primeiro poste, não demorou muito tempo para mim ver que eu não sei dirigir minha vida. Que não dá para ficar sem Deus. Não dá para não ter Deus dirigindo a minha vida. E esse texto, assim, se você crer, se hoje você se arrepender do seu pecado, e você crer que Jesus morreu naquela cruz, mas a palavra fala que a morte não pôde detê-lo. O Espírito Santo veio e ressuscitou Jesus dentre os mortos. E Ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Se hoje você crer no seu coração e confessar com a sua boca, como diz lá no livro de Romanos, capítulo 10, que Ele é o Senhor da sua vida, a palavra diz que você vai ser salvo. A palavra garante, se você crer e se você confessar com a sua boca, você vai ter vida eterna. Você não vai mais, salvo do que da condenação eterna, agora você vai passar a vida eterna. A eternidade começa agora, a partir do momento que você crê em Jesus. Por que você está falando isso? Espera aí que você vai entender. A palavra também diz que o seu nome vai ser colocado no livro da vida. No livro da vida. Que todos aqueles que vão entrar, passar a eternidade com Deus, seus nomes estão nesse nome. Tem alguém aqui hoje? Você já confessou Jesus como o Senhor da sua vida? Levanta a mão. Quem já confessou Jesus como o Senhor da sua vida? Glória a Deus. O Espírito Santo, nesse exato momento, o Espírito Santo vem morar dentro do teu espírito. Você agora tem o Espírito Santo como habitação. Como nós lemos no texto aqui, fala assim que eu vou pedir ao Pai, Ele vai te dar o conselheiro. Ele vai te dar o Espírito Santo. Pois Ele vive em vocês. É com vocês. O texto está falando que Jesus ainda estava com eles. Mas Ele vai estar em vocês. Você passa agora a ter o Espírito Santo morando dentro de você. Tem alguém aqui que Deus já está falando com você. Tem alguém aqui que você tem resistido ao Espírito Santo falando com você. E Ele hoje está falando para você. Muda a sua vida. Tem alguém que está me ouvindo hoje, agora pela internet. E renda a sua vida a Jesus. Entregue teu caminho a Ele. Entrega a direção da sua vida para Jesus. E no exato momento que você entrega, o Espírito Santo passa a morar dentro de você. E se você, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar alguma coisa, eu preciso pagar alguma coisa. Você não precisa pagar nada. A salvação é de graça. Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo.
E Deus te dá essa medida de fé, para você receber o Espírito Santo. Deus já começou a fazer uma obra na tua vida. E eu queria que você fechasse os teus olhos agora. E nós vamos orar. Eu acredito que tem pessoas aqui que nunca entregaram a direção da sua vida para Jesus. E Jesus está falando com você. Então entrega a direção da sua vida para Jesus. Confessa: Senhor, eu estava rebelde. Senhor, eu estava independente da tua vontade. Agora eu volto para a casa do Pai. Eu volto para a casa do Pai. E eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, Pai. Há pessoas aqui que estão entregando o coração delas para Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, toca a vida desses meus irmãos. Eu queria que você repetisse comigo agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a direção da minha vida para o Senhor. Eu creio que o Senhor morreu naquela cruz, no meu lugar. Eu creio que o Espírito ressuscitou Jesus dentre os mortos e Jesus está vivo. Eu confesso Jesus como Senhor da minha vida. Eu me arrependo do meu pecado e entrego para o Senhor a minha vida. Aleluia, aleluia. Se você fez essa oração hoje aqui, meu irmão, minha irmã, ou você que está me ouvindo pela internet, o Espírito Santo passou a morar dentro de você. O Espírito Santo passou a morar dentro de você. Vamos aplaudir o Senhor. Só Jesus pode nos salvar. Só Jesus, não é o que fazemos. Aí se eu fui bonzinho, eu ajudo os pobres, aí eu vou ser salvo. Não, é através da obra de Jesus. Quando você crê, não é pelo aquilo que você faz, é quando você crê que Jesus levou naquela cruz todo o nosso pecado. Amém? Nesse exato momento, o Espírito Santo, que obra maravilhosa, Ele faz tudo novo. Estávamos mortos e Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Jesus falou: o Consolador vai vir sobre você, o Paráclitos. No termo grego aqui, o Paráclitos está em vós. Mas o que é o Paráclitos? O Espírito está em nós. Nós é muita gente. Diga assim: o Espírito está em mim. Diga assim: o Espírito mora em mim. Olha só, Paráclitos, o que significa? Chamado, convocado a estar ao lado de alguém, convocado a ajudar alguém, intercessor, conselheiro de defesa, advogado, no sentido mais amplo, ajudador, amparador, alguém que presta socorro. O Espírito Santo, Ele está em você. Quando você precisa de algo, o Espírito Santo te ajuda. Quando você está assim perdido, o Espírito Santo intercede por você diante de Deus. Quando você se perde, o Espírito Santo começa a interceder diante de Deus. Ele te defende quando você erra. Ele é o teu advogado. Fazemos alguma coisa errada e o Espírito Santo te defende. Ele é o teu ajudador, o teu conselheiro, o seu consolador, aquele que te consola. Quantas vezes passamos tempos tão difíceis, muitas vezes a perda de alguém muito querido, o Espírito Santo nos consola. Muitas vezes nós vamos até um velório e assim, gente, a gente não tem o que falar, a gente não sabe o que falar de uma perca, mas o Espírito Santo, Ele consola, Ele pode consolar. Você entende que Ele mora em você? Amém? Você entende que Ele reside em você? O Espírito Santo vive em nós, Ele reside em nós, Ele habita em nós. O Espírito Santo não é inquilino da casa. O Espírito Santo não é hóspede da casa que é você. O Espírito Santo é o dono dessa casa. Posso ouvir um amém, não? Como diz o Silas, é hora que vocês falam amém, né? Então vocês têm que falar o amém, tá bom? Então vamos lá. O Espírito, então, Ele não é um inquilino. Você já foi passar férias em alguma casa? Essa casa aqui, não estou gostando dessa parede, vou derrubar. Você pode fazer isso? Não. Você alugou uma casa, você é inquilino, você pode fazer a reforma que você quiser, sem contatar, sem pedir autorização do proprietário? Não. Mas o Espírito Santo, Ele não é inquilino, Ele não está passando férias na sua vida, Ele é o dono da sua vida.
Ele comprou a nossa vida, Jesus comprou a nossa vida com alto preço, diz a palavra, o preço do sangue de Jesus. Então o Espírito Santo pode mudar a disposição das coisas em nossa vida. O Espírito Santo, ele pode fazer pequenas reformas na sua vida e na minha vida. O Espírito Santo pode fazer grandes reformas na minha vida e na sua vida. O Espírito Santo pode derrubar tudo e fazer de novo. Pouco amém. Amém. Pode fazer, ele é o dono. Lore, eu posso fazer o que eu quiser, não pode mais. Você entregou a sua vida para Jesus. Você acabou de entregar a sua vida para Jesus. Ou você entregou faz 20 anos, ou você entregou faz 40 anos, não importa. Agora ele é o dono da sua vida. E ele está ali trabalhando junto com você. Ele mora dentro de você. Essa palavra habita, é a palavra reside, é uma habitação permanente, ele não vai embora. Você não está sozinho, você não está sozinho, o Espírito Santo está dentro de você. Você pode falar para a pessoa do lado, falar assim, você não está sozinho. Você não está sozinho. O Espírito Santo habita em você. E Ele quer fazer uma grande obra na tua vida, Ele quer junto com você fazer algo incrível. E nós vamos voltar para o texto agora, eu prometi que eu ia voltar para o texto, estou voltando para o texto. Romanos 8, 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Agora, a palavra ajuda aqui, ela tem uma tradução da palavra auxilia. Então pode ser auxilia em nossas fraquezas, mas a palavra no original aqui, ajuda, no grego é sunantilambanomai. Decorou? Sunantilambanomai. O que significa? Significa trabalhar junto, lutar junto para obter algo, trabalhar lado a lado com alguém. O Espírito de Deus trabalha conosco em tudo. Nós não estamos mais sozinhos. Tem algo para você fazer, uma obra que é a sua vida. Deus fala que tem coisas tremendas para nós vivermos. Nós cantamos aqui que Deus, eu quero viver tudo o que Deus tem para mim. Quem aqui quer viver tudo o que Deus tem para você? E você cantou aqui, eu não abro mão de nada, eu não vou abrir mão de nada, eu quero viver tudo. Então, o Espírito te ajuda a você viver tudo o que Deus tem para você. Em Romanos 12, versículo 2, diz assim que Deus tem para você uma vontade que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas eu não consigo viver isso, é verdade. O tema da ministração sozinho eu não consigo, mas com o Espírito Santo que mora em você e em mim, nós conseguimos. Amém? O Espírito trabalha em tudo, não estamos mais sozinhos. Talvez você fale, eu estou sozinho, não está mais, meu irmão. Porque o Espírito Santo ajuda você. Em cada momento das nossas vidas, em cada tarefa que fazemos, Ele nos ajuda a tomar decisões. Tem pessoas que ficam paradas, e hoje talvez você esteja me escutando, e a sua vida está todinha parada, porque você precisa tomar uma decisão, e você não sabe o que fazer. Pastor, eu não sei o que fazer, mas o Espírito sabe. Talvez você venha e fale com um irmão ou com um pastor, fale assim, o que eu devo fazer? Ele não vai saber, mas o Espírito Santo sabe. Sabe por quê? Porque Ele vê lá na frente o propósito que Deus tem para a sua vida. Ele vê o caminho que você tem que trilhar para chegar naquele propósito. E aí tudo aquilo que você vai viver naquele caminho, e Ele fala assim, anda aqui no meu conselho que você vai viver essas coisas. Em cada momento das nossas vidas, em cada tarefa que fazemos, Ele nos ajuda. Mas eu não preciso do Espírito Santo, está vendo a independência de Deus? Quando você entrega a sua vida para Deus, você vê a necessidade do Espírito Santo na nossa vida. Porque nós não conseguimos sozinhos.
Vou te dar um exemplo. Imagina que eu tenha uma mesa grande aqui, e que eu tenha que pegar essa mesa e levar lá do outro lado, e eu pego e eu não consigo levar aquilo. Aí eu pego de um lado e o Espírito Santo pega do outro, e nós cumprimos aquela tarefa. É assim a nossa vida. O Espírito Santo, quando fala dessa palavra, nos ajuda, é isso que está fazendo. Porque nós não conseguimos, mas com Ele nós conseguimos. Não é você fazendo sozinho, eu vou carregar essa mesa sozinho. Não é ficando orando e você está lá orando, o Espírito Santo carrega essa mesa, não é. É nós, juntos com o Espírito Santo, fazendo a tarefa. Amém, não? Glória a Deus. Vamos continuar. É uma parceria ali. O texto diz que Ele ajuda na nossa fraqueza, porque nós não conseguimos. Nós somos frágeis. Ah, mas só no tempo de... Nós não conseguimos, nós precisamos dEle. Ele nos ajuda na nossa falta de força. Vamos colocar prática nessa palavra. Vamos lá. Olha só, Isaías 11, versículo 2, o que diz. Abre aí. Isaías 11, 2 diz assim: repousará sobre ele o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o temor do Senhor. Essas características do Espírito Santo, essas formas de atuação do Espírito Santo, estão todas dentro de você. Aí eu preciso de sabedoria, tem lá sabedoria, amém não? Eu preciso de habilidades, sabedoria, tem lá. Eu preciso de temor do Senhor, tem lá. Eu preciso de força, tem no Espírito Santo, Ele vai te ajudar. O que eu acho incrível nesse texto, é que esse texto são ali, que fala em Isaías 11, fala que começa, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E Espírito fala de essência, de profundidade. Deus, Ele é amor. A essência de Deus é amor. O Espírito é cheio de amor. Quando você tem o Espírito Santo, você tem a capacidade de amar. O Espírito é abundante em amor. Um dos frutos do Espírito Santo é o amor. Quando recebemos o Espírito Santo, nós recebemos o amor. Amor para não revidar o mal com o mal. Porque muitas vezes, aquele vizinho pega e joga o lixo dele bem no seu quintal. Ou, não sei se você tinha, eu tinha um vizinho assim, que ele pegava, varria a frente da casa dele, e aí deixava o lixo bem na frente da minha casa. Todo dia, né? E muitas vezes uma pessoa que ofendeu você, e você não vai revidar o mal com o mal, mas você vai amar essa pessoa, porque você tem o amor vindo do Espírito Santo. Vamos lá, ser mais práticos. Quem é casado aqui? Vamos lá. Opa, glória a Deus. Amor para amar a minha esposa, que eu não estou conseguindo amar. Pastor, você não sabe, ela está chata demais, pastor. Ela queima o arroz todo dia. Ela briga com as crianças. Ela não namora mais comigo, né? Você está lá chorando, né? Ela não namora mais comigo, toda uma tristeza. Diz que está em crise, pastor. Você fez uma aliança com essa mulher. Lá quando você foi se casar, você falou assim: eu prometo amar você, na alegria e na tristeza, na chatice e na doença. Não foi isso que você falou? Né? Porque tem fases da vida da pessoa que a pessoa está chata mesmo. Muitas vezes é uma questão de hormônio. Muitas vezes é tantas coisas que a pessoa está passando. Ah, eu decido, eu vou me separar. Por quê? A palavra diz que nós devemos amar. Ah, mas eu não consigo. Realmente você não consegue. Quando uma pessoa está chata demais, você não consegue amar essa pessoa. Você não consegue amar essa pessoa. Mas, Lore, eu não consigo amar essa mulher. Verdade. Sozinho você não consegue. Mas com o Espírito Santo, Ele dá uma quantidade de amor para você. E você consegue amar essa pessoa. A irmã falou, amém. Meu Deus. É isso mesmo. Lore, eu não consigo mais amar o meu marido.
O homem está relaxado demais. A gente vai dormir, ele solta uns gases embaixo da coberta. Ele não quer mais tomar banho. Ele não quer mais trabalhar. Não sei o que está acontecendo com esse homem. Eu não sei que fase que ele está, mas o Espírito Santo te dá uma quantidade de amor. Se você falar, Espírito Santo, eu não estou conseguindo, não. Me ajuda na minha fraqueza. Me ajuda a amar essa situação, esse sujeito aqui, em nome de Jesus. E Ele vai te ajudar. Glória a Deus. Gente, eu não sei se você, de repente, se você é dessa profissão, me perdoa, por favor, né? Mas eu tenho uma dificuldade de amar o motoboy. Eu vou para São Paulo e todos os dias trabalho na região da Paulista. E, gente, não tem um dia que eu não sou xingado. Chuta meu carro. Esse dia o cara estava batendo no meu carro. Eu falei, o que está acontecendo? Vai para lá, vai para lá. Eu falei, não estou na pista aqui, né? E eu lembro um dia descendo a Cardeal Arco Verde. E eu estava adorando, gente. Eu aproveito o tempo, já que eu tenho 2 horas para ficar dentro do carro, 1h30. Eu aproveito para adorar a Deus. Eu descendo, coloquei uma música, adorando, na minha faixa. E o cara bateu no carro, ele mostrou o dedo, ele me xingou, e eu estava no Santo dos Santos, gente. Ele me chutou para fora, me levou lá para fora, e eu falei, Deus, me ajuda a amar, me ajuda a amar. Porque se eu tivesse uns foguetezinhos no meu carro, daquele dos carros que lançam, e eu não fosse crente, eu não sei o que eu faria, mas eu não sei qual é a sua situação, o que você precisa amar. Talvez sejam pessoas que te abandonaram. Quem aqui já se sentiu abandonado ou você foi abandonado? Levanta a mão. Gente, como é difícil a gente perdoar uma pessoa que nos abandonou. Talvez seu pai, ele nunca devia ter te abandonado. Vocês passaram fome, sua família passou fome por causa daquela situação, porque o provedor foi embora. Aí há uma tristeza no seu coração ainda por conta disso. Lônia, eu não consigo perdoar ele. Sozinho você não consegue. Sozinho você não consegue, mas com o Espírito Santo você consegue. Talvez alguém te pediu um dinheiro emprestado, seu amigo, melhor amigo, e falou assim, segunda-feira eu te pago. E você com uma baita conta na segunda. Segunda você paga mesmo, né? Assim, segunda você paga mesmo? Pago. Passou a segunda, nada. A outra segunda, nada. O outro ano, nada. Aí você vê aquele rapaz tirando foto lá nas Ilhas Gregas. Tá aqui. Aí você fala assim, com meu dinheiro, miserável. Ele não quer saber de te pagar. Gente, quão difícil é você perdoar uma pessoa dessa. Ainda posta ainda nas redes sociais, né? A vida tem coisa barata, mas eu gosto dessa cara aqui. Tira a foto, né? Quem já se sentiu abusado por alguém? Abusos físicos. Apanhou, batendo em você. Emocionais. Psicológicos. Ele te ajuda a perdoar. E a orar para essa pessoa que abusou de você. Sozinho, eu não consigo. Você não consegue. Mas com o Espírito Santo que está dentro de você, você consegue. Lembra que eu falei que Ele reside em você? Ele mora em você. Ele é o Paráclitos, o que te consola. Ele é o teu ajudador, então Ele vai te ajudar. Eu tenho uma tarefa e Ele vai me ajudar. Enquanto eu estudava para ministrar, eu vi uma pessoa, e você tem uma obra que Deus colocou na tua vida, e você fala assim, eu não consigo fazer isso. Eu não tenho sabedoria, eu não tenho habilidades, eu não tenho recursos para poder fazer isso. Mas o Espírito Santo que está dentro de você, que é o Deus Todo-Poderoso, Ele tem todo o poder, não tem? Ele pode fazer, mas vai fazer junto com você. Amém, não?
Então você pode ir em direção àquilo que Deus está falando com você, porque o Espírito Santo vai estar com você. Você não está sozinho, você nunca mais vai estar sozinho, porque o Espírito Santo mora em você. Fala desse espírito de sabedoria que está em você. Habilidade. Eu não tenho habilidade, não tem mesmo, eu também não tenho, mas o Espírito Santo que mora dentro de você, ele tem. Temos habilidades naturais para executar as coisas, mas fica muito pesado, porque nós não sabemos como fazer, mas ele sabe. Nós não temos que fazer sozinhos. Ele nos dá a habilidade de nos comunicar. Talvez o maior problema do seu casamento, do seu relacionamento, seja a comunicação. Eu não sei falar, eu nunca aprendi. Os meus pais brigavam o tempo todo. O que eu consigo fazer brigar, é que você aprendeu errado. O Espírito Santo te ensina a palavra, todas as coisas. Entre sexta e ontem, o dia quase todo, eu estava estudando e eu estudei todos os textos que falam do Espírito Santo em nós. Sobre nós, no Velho Testamento e em nós, todos os textos. E eu vi ali a ajuda que o Espírito Santo dava. No Velho Testamento vinha sobre uma pessoa, dava para ele sabedoria, dava para ele conhecimento, dava para ele força, dava para ele direção, porque o Espírito Santo te dá direção. Eu não tenho direção, mas o Espírito Santo te dá. Eu não tenho força para fazer isso. Realmente não, você não tem, mas o Espírito Santo te dá essa força. Talvez você precise dessa habilidade de comunicar para falar com seus filhos ou com seus pais. Porque você perdeu a comunicação com seus filhos, parece que são estranhos dentro da sua casa. Pede ao Espírito Santo e ele vai te dar. Ele deseja isso, porque fazem parte do propósito que Deus tem para a sua vida e seus filhos. Precisamos da ajuda do Espírito Santo para decidir o que vamos fazer. Jovem, você que não decidiu a que rumo vai tomar, que faculdade vai fazer, você precisa da ajuda do Espírito Santo. Com quem que eu vou casar? Não, já está decidido, ela é bonita, pronto, está resolvido. Não. Você precisa entender o propósito de Deus. Senhor, é com ela mesmo? Quem será, o seu Isaac ou a sua Rebeca? Nós precisamos discernir. Precisamos aprender. A palavra fala que o Espírito ajuda você a discernir. Porque você não consegue discernir as coisas. Eu não consigo discernir as coisas. Mas nós precisamos do Espírito que traz entendimento para a gente, discernimento. Essa palavra discernimento, eu lembro da minha infância. Agora vai denunciar a sua idade já. Quando nós íamos na venda, lá do Português, e tinha lá, e você ia comprar um feijão, sua mãe mandava você comprar 1 quilo de feijão. Aí você comprava, ele pegava naquele saquinho, hoje vem tudo num saquinho prontinho, mas tinha um sacão grande, e vinha com um negócio que eu não sei como chama, e colocava... Como? Concha. Pegava e jogava ali dentro. E eu não sei o que acontece. E aí minha mãe chegava em casa, filho, vai separar o feijão. Que tarefa chata. E eu acho que aquele português colocava mais pedra no feijão. Porque eu ia lá separar feijão, a gente era pequeno. Feijão, pedra. Feijão, pedra. Feijão, como que chama aqueles bichinhos que ficam no feijão? Caruncho, feijão, caruncho. Caruncho, feijão. Era mais ou menos assim. Hoje vem tudo limpinho, você já põe direto na panela, já confia naquele tempo, não era assim não. Essa é a palavra discernimento. É você pegar e falar assim, isso aqui não é bom. Isso aqui é bom. Isso aqui não presta. Eita, isso aqui, sai fora, sai para lá. Chuta para lá. O Espírito Santo nos ajuda a discernir. Tem situações que muitas vezes, e eu já me peguei em várias delas, que eu fui fechar um serviço, e no momento que eu fui fechar um serviço, o Espírito Santo falou assim, não pega esse serviço.
Mas o meu financeiro estava lá esperando o dinheiro da entrada para depositar. E o Espírito Santo falou assim, não pega esse serviço. E a pessoa me deu o dinheiro na mão, e eu botei no bolso. Falei assim, agora é meu, pronto. E o Espírito Santo não pega. Num determinado momento, o Espírito Santo falou, devolve o dinheiro. Eu falei, Deus, o que eu vou? Eu falei, Espírito Santo, o que eu vou falar para o meu financeiro? Eu falei, devolve. E eu peguei aquele maço de dinheiro que está no meu bolso, fazendo volume, eu devolvi para a pessoa. Eu falei assim, eu não posso pegar o teu serviço. Lorival, você não estava precisando muito. Porque na hora que eu cheguei na empresa, meu financeiro estava na porta, esperando dinheiro para ir depositar. Mas eu precisava ouvir o Espírito Santo de Deus. Discernir. Porque tem situações que você está entrando no negócio, parece ser um negócio tão fantástico, e o Espírito Santo está falando para você, não entra nisso. Espírito Santo, você não sabe, você não entende das coisas. O lucro aqui é absurdo. É 10 por 1 eu vou ganhar. E o Espírito Santo não entra. E é engraçado que o Espírito Santo não grita. Ele não grita. Ele fala, não. E vai falando dentro da gente. Quem aqui entrou numa furada porque não ouviu o Espírito Santo? Levanta a mão. Levanta a mão, levanta. Está aumentando as mãos. Porque ele fala, não vai naquele lugar. Não vai naquela festa. Não vai. Aí se arruma um problema sério. Não entra nessa empresa. Deus, mas não está vendo? Eu estou sem emprego. Não entra. Eu tenho algo melhor para você. Você vê um rostinho bonito, você que é solteiro. Ah, não, foi Deus que mandou. Será que foi Deus que mandou? Sendo que o Espírito Santo está falando para você, não se envolva com essa pessoa. Mas não pode ser. Mas não pode. Aí você entra numa furada. Você tem o Espírito Santo e Ele te ajuda a discernir. Sabe por quê? Porque tem um propósito para a sua vida. O Espírito Santo, Ele quer te levar para perto de Deus. O Espírito Santo, Ele sempre vai te levar para o caminho que Deus tem para você. Você falou assim, eu quero viver tudo o que Deus tem para mim. Eu não abro mão de nada. Então, você precisa ouvir o Espírito Santo. Eu preciso ouvir o Espírito Santo. Vamos continuar aqui. Esse Espírito nos ajuda em tudo. Talvez no seu trabalho, tenha uma armadilha no seu trabalho lá. Tem gente fazendo uma armadilha para você, e você não está entendendo, você precisa discernir aquilo. Todo dia, por isso que fala, pastor fala aqui todo domingo, tem um tempo de oração. Tem um tempo com a palavra, para você ficar sensível ao Espírito Santo, e para que você possa discernir. Antes você andava pelas emoções, pelos seus desejos, antes. Agora não, nós andamos agora inclinados com o Espírito Santo, e Ele nos ajuda em tudo. Talvez tenha um laço lá no teu trabalho essa semana. E o Espírito Santo vai ajudar você a você sair disso. Deus tem o melhor para você. Discernir o que é errado e não fazer. Talvez alguma proposta para você está tão boa, mas aquela pessoa tem algo por detrás. Tem uma mentalidade errada por detrás, tem alguma coisa que não é de Deus por detrás, e aí você sai fora, porque o Espírito Santo te ajudou. O Espírito é o Espírito de conselho, de opinião, ele dá uma opinião, ele dá um bom senso, ele dá uma prudência, ele é prudência. Quantas vezes nós fazemos as coisas com falta de prudência? Nós não examinamos as coisas. Agora deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo, que estava lá na criação junto com Deus, porque a Bíblia fala que Deus criou os céus e a terra e o Espírito Santo pairava sobre toda aquela situação. Esse Espírito Santo está dentro de você e Ele quer dar um bom conselho para você. Ele te dá todos os dias, todas as horas, todos os minutos, bons conselhos para você, para mim. Por que nós muitas vezes não aceitamos o conselho do Espírito Santo? Sendo que Ele sabe todas as coisas. Imagina você, se você fosse prudente,
Imagina como você andaria se você ouvisse todo o tempo o conselho do Espírito Santo. Não entre nessa rua. Muitas vezes não entre nesse lugar. Eu lembro de uma vez, eu era jovem ainda, e eu tinha uma moto, e no momento o Espírito Santo falou assim para mim, para. Não era nem lugar de parar, e eu parei. No momento que eu parei, um carro veio e atravessou na minha frente. Se eu tivesse continuado, hoje eu não estaria aqui pregando para você. Quantos momentos ele fala assim, não vai para esse lugar, não tome essa decisão. Te dá um conselho, espírito de conselho. Sabe por quê? Porque sozinho nós não conseguimos, mas com o Espírito Santo nós conseguimos. Ah, mas eu sou assim, eu faço mesmo as coisas. Não, meu querido, você tem o Espírito Santo, e um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Você não precisa ser assim, você não precisa fazer o que dá na sua cabeça, você tem o domínio próprio. Eu posso não fazer, eu posso não pecar. Uma vez um irmão chegou para mim e falou assim para mim, falei, pastor, eu pequei essa semana, porque eu estou fugindo do cigarro, e ele era ali viciado no cigarro, mas o diabo me levou na padaria, e ele fez eu comprar o cigarro, e fez eu fumar. Aí eu falei, irmão, quem fumou foi o diabo? Não, fui eu. Eu falei, como que ele fez você fumar? Ele pegou a sua mão e, não, você fumou, porque você aprendeu errado. Agora deixa eu te falar uma coisa, o Espírito te fez livre, você é livre. Você não precisa mais fazer isso. Você tem domínio próprio e você pode falar não. Antes você era escravo do pecado, agora você não é mais. Amém, não? Talvez você seja aquela pessoa que estoura, que começa a falar, eu falo mesmo. Ué, não precisa. Porque o Espírito está... Gente, quantas vezes nós erramos por causa da nossa língua? E o Espírito está falando para você, fica quieto, para. E você está, fica quieto. Não é verdade ou sou só eu? A gente começa a falar, não para mais. E, gente, como é bom fazer fofoca. Meu Deus. Se não fosse bom, você não fazia. O negócio coça, e você quer falar, e você quer falar. O Espírito Santo fala assim, não entra nisso. Você pode parar, porque você tem domínio próprio. Vamos lá. Ele te dá paciência. Ele fala para você, não estoura não. Quem aqui é briguento estourado? Levanta a mão. Eita, levanta a mão, fala a verdade. Agora está com medo do quê? Antes não estava com medo para brigar. Agora está com medo? Eu estou junto com você. Vamos de novo? Quem é briguento estourado, levanta a mão. Aumentou. Ah, glória a Deus, aumentou. Você pode não brigar. Gente, eu estava numa obra, e eu fui visitar uma obra, e os caras não tinham feito nada do que eu tinha mandado fazer. E eu fiquei o bicho na obra. E eu comecei a gritar. Bababá. Todo mundo parou e eu. Pastor, bonito. E eu lembro que um rapaz ficou. Bonito. E eu falei, bababá. A hora que eu cheguei na porta da obra, o Espírito Santo falou, vai lá e pede perdão. Olha o que você falou. Você brigou com todo mundo. Eu falei, eu? Eles estão todos errados. Vai lá e pede perdão. Não é o que eles estão fazendo, é a maneira que você falou. Não é assim. E eu falei, não vou voltar lá, me humilhar? Não vou não. Gente, eu fui embora. E eu peguei o carro e o Espírito Santo, volta lá. Não é assim? Volta lá, pede perdão. No outro dia eu passei na obra, juntei o pessoal, falei, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Me perdoa. Eu falei isso, eu errei. Eu queria pedir o perdão de vocês. Porque o Espírito Santo fala com a gente. O Espírito Santo, ele precisa levar você até Deus. É o trabalho dele. E ele vai ali falar com você o tempo todo. Vamos continuar aqui. Você muitas vezes é precipitado, como eu sou precipitado.
A gente faz as bobeiras e entra muitas vezes na maior fria do mundo. Talvez o que o Espírito Santo está falando para você e trabalhando em você hoje é para você acalmar, é para você ouvir Ele, é para você se aquietar. Ele está falando assim: eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Talvez você está ansioso. Eu estou falando com Deus, Deus não está me respondendo. E o Espírito Santo está falando assim: quando Deus está quieto, Ele está trabalhando para aqueles que nele esperam. A palavra diz assim, que não há outro Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então espere em Deus. Paulo, ele chega num lugar e o Espírito Santo fala para ele: não entra nesse lugar, não vai pregar o evangelho nesse lugar. E ele tenta ir para outro lugar e fala: vou pregar o evangelho. E ele é impedido pelo Espírito Santo, até que ele tem ali, espera, e ele tem um sonho de um cidadão macedônio que passa a Macedônia e ajuda. Ele entendeu que ali era o Espírito Santo, porque Deus tem um propósito. Então talvez você fazer isso agora vai atrasar tudo o que Deus tem para fazer a você. Então você espera. Por isso você precisa ouvir o Espírito Santo. Lore, mas eu não consigo esperar. Eu também não consigo. Mas com o Espírito Santo nós conseguimos, amém? Não? Porque Ele coloca paciência em nós. Um dos frutos do Espírito é a paciência. Aí você fica coçando, eu preciso fazer algo. Deixa, calma, deixa Ele fazer. Ele vai fazer no momento certo. Fala de um espírito de fortaleza, de força, de valentia, de bravura, de vigor. Poder para fazer o que você não consegue, nem eu consigo. Ele dá força a uma hora que nós não temos para realizar algo. Ele deseja fazer algo com a sua vida tremendo. Talvez você esteja, e você talvez esteja me escutando, você nem saiu de casa porque você não tem força. Você está deitado na cama assistindo um culto. E você está com tanto medo da vida. E eu vou falar uma coisa para você: você não está sozinha. Você não está sozinho. O Espírito Santo hoje, Ele coloca força em você, para você levantar dessa cama. Eu quero contar um testemunho meu. Gente, uma época da minha vida eu montei uma loja. E, gente, eu amava aquele lugar. Era perto demais da minha casa, o ambiente gostoso, agradável. Gernando sempre passava para tomar café lá de tarde. E sentava, a gente conversava. Gente, aquilo era top para mim. Só que eu falava assim: as minhas mãos conquistaram isso. Eu fiz isso. As pessoas falavam: que loja bonita. Também, né? Com toda a minha força. Só que teve uma época, eu, Gernando e Gil, nós decidimos orar. E a gente falou assim: vamos orar, porque a gente está incomodado com algumas coisas, vamos orar. A gente tinha um tempo que a gente comia junto. Aí a gente ia para um canto lá da minha casa, a gente se ajoelhava e começava: Senhor Jesus, dá-nos um coração igual ao teu. E eu acho que o Espírito Santo falou assim: é isso mesmo que vocês querem? Aí nós falava: quebranta, Senhor. Quebra o vaso, faz de novo, Senhor. Gente, quebrantar é quebrar. Aí o Espírito Santo fala assim: é isso mesmo. Isso, Senhor. A oração era tão bonita. Deus arrancou tudo. A loja quebrou, não tinha mais cliente. E eu lembro que o pessoal ia dormir, e o pessoal sabia que eu não estava legal. Porque eu estava em crise. Eu falei: não, Deus, o Senhor que me deu essa loja. Deus falou assim para mim: eu te dei porque você pediu, mas não é o que eu tenho para você. Você pediu, eu te dei. Mas você falou para mim: me quebranta. E eu estou quebrantando. Me mói. E eu estou moendo. Ele falava assim, a gente orava, né, Genana? A gente sabia o que ele estava falando. Não é possível. Esses dias a Cláudia falou para mim: por que você foi orar daquele jeito, meu? Ela que cuida das finanças. Eu falei: por que você foi? Olha o problema que eu estou aqui. E naquele momento, eu lembro que eles iam dormir, eu ficava na sala, eu pegava minha Bíblia, colocava sobre o sofá, eu ajoelhava e eu começava a chorar. E eu lia, orava, chorava.
Falei, Deus, por quê? Não devia tudo ir bem? Não devia aumentar vendas e ficar mais bonito? Deus falou assim para mim, eu não falei que tudo ia dar certo. O que eu prometi para você é que eu estaria com você todos os dias da sua vida, e eu estou aqui com você. Eu nunca te deixei, eu nunca te desampararei. A minha glória é a tua retaguarda. Não vai faltar nada para você nesse tempo. Nada, nada. Eu sou contigo. E todo esse tempo o Espírito Santo, o Senhor foi comigo e com a minha casa, todo esse tempo. Agora eu pedi algo para Deus, Senhor, me quebranta. E o Espírito Santo começou a trabalhar. Eu abri para Ele trabalhar o meu coração. Vamos continuar aqui. Amém, não? Lore, eu não consigo sair desse buraco. Você sabe o que Deus prometeu para você? Ele não prometeu que tudo ia dar certo. O que Ele prometeu que Ele estaria com você. Eu não fiquei naquele buraco, o Senhor me levantou. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, Ele não deixou você. E Ele falou, só caiu, agora eu vou levantar você. Agora nós vamos continuar essa carreira. Talvez houve um acidente na sua vida, algo aconteceu e quebrou tudo, e você está lá prostrado, e o Espírito Santo falou assim, bom, agora é hora de levantar. Talvez o erro foi seu, você fez coisas erradas. Talvez você fez coisas e você está ali, e o Espírito Santo está intercedendo diante de Deus, e falando para ele, ele vai melhorar, porque Ele quer te colocar no propósito que Deus tem para a sua vida. Eu não sei o que deu errado na sua vida, mas agora, se você ouviu o Espírito Santo, volte a caminhar com o Espírito Santo, e você vai perceber coisas tremendas vão acontecer na sua vida. Nós cantamos aqui que Ele tem muito mais para nós do que nós pedimos ou do que nós pensamos, conforme o seu poder, o poder do Espírito que está em nós. A palavra diz assim, Cristo em nós, a esperança da glória. O Espírito está em nós. Ele nos dá espírito de conhecimento, de saber, de conhecer, de compreender, de ter paz em momentos que tem uma nuvem escura sobre a sua cabeça. Lore, eu não sei, eu não consigo ter essa paz, sozinho você não consegue ter essa paz. Está uma nuvem enorme sobre a sua cabeça, mas com o Espírito Santo você consegue ter paz no tempo difícil. Sabe por quê? Porque você sabe que Ele está com você, que Ele nunca te deixou e nunca vai te abandonar. Amém, não? O Espírito Santo nos leva a temer a Deus, porque uma das características do Espírito é o temor ao Senhor. Abra comigo em Provérbios 8:13. Provérbios 8:13. Temer ao Senhor é odiar o mal. Eu odeio o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Quando você teme a Deus, você odeia o pecado. Você odeia a maldade. Deixa eu contar uma história para vocês que aconteceu há uns 20 anos atrás. Eu estava numa obra e tinha uma equipe de arquitetos, 2 arquitetas, que tomava conta daquela obra. E, gente, eu tentava entregar a obra, não conseguia. A obra já estava num prejuízo muito alto. E eu não conseguia entregar, eu tentava entregar, ia lá fazer um monte de reparo, voltava. E no momento eu fui lá tentar entregar a obra, eu não quis nem entrar. Meu irmão, que na época era meu sócio, ele foi lá para tentar entregar a obra. E eu estava dentro do carro, começou um ódio no meu coração, tão grande, tão forte, tão forte. E eu fiquei imaginando como que eu ia fazer para matar aquela mulher. Você está rindo, né? Porque você já pensou assim, né? Um ódio, gente, e um negócio ruim dentro de mim. Perversidade. E eu lembro que naquele momento parecia que aquilo ia tomar conta de mim.
E eu saí daquele lugar, peguei o carro, fui para outro lugar e comecei a chorar. Falei, Senhor, o que é isso que está dentro de mim? O que provocou isso dentro de mim? E naquele momento eu me arrependi daquilo, porque não vinha de Deus aquilo. Quantas vezes tem dentro de nós situações terríveis, que você olha assim e fala assim, como que eu vou vencer isso? Uma maldade que está ali arraigada em nós. Mas o Espírito Santo, ele está ali para te ajudar. Eu não sei se você já passou por isso, de um ódio vir. No final da reunião, um irmão me procurou. E ele falou para mim assim, eu tinha um ódio de uma pessoa tão grande, mas tão grande. E ele falou assim, eu queria atropelar ele, ir lá ver ele no hospital, e depois que ele recuperasse, eu ia atropelar ele de novo. Eu nunca pensei nisso, né? Mas você vê que, uma vez uma irmã, quando eu pregava sobre perdão, ela falou assim que ela tinha vontade, ela fez isso. A pessoa que ela odiava morreu, e ela foi no túmulo da pessoa e começou a pular em cima do túmulo. Fica aí, não sai daí. Talvez esse ódio está no teu coração, e o Espírito Santo está falando para você, perdoa. Perdoa. Tem situações da nossa vida de pecado, de perversidade dentro de nós, de maldade, de arrogância, de orgulho. Lord, eu não consigo me livrar desse orgulho. Eu sempre penso que eu sou melhor que os outros. Sempre acho isso. Sozinho você não consegue, mas com o Espírito Santo você consegue. Eu preciso chamar o Espírito Santo para estar junto nos nossos relacionamentos. Nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar na nossa comunhão com Deus. Nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar nas nossas decisões. Como eu falei, talvez amanhã você tenha que tomar uma decisão, ou hoje você está tomando essa decisão. E é uma decisão muito importante, ou pouco importante, não importa. Toda decisão nós temos que falar, Espírito, me coloca paz aqui, fala comigo, e Ele vai mostrar para você. Ah, mas Ele não falou nada. Então fica quieto, não faz nada, não toma decisão. Não, mas eu preciso. Não, você não precisa. Enquanto o Espírito não colocar paz no teu coração, Ele fala dentro de você. Eu queria que você ficasse de pé comigo. Eu queria ler o último texto, quer dizer, eu voltar no texto, para a gente terminar. Talvez você fale assim, eu não consigo manter meu casamento. E você vê aqui decidido. Ah, eu vou lá. Eu vou lá, mas eu já decidi. O Espírito Santo, você fala, eu não consigo ficar casado. Eu falo para você, você, por você mesmo, não consegue. Mas com o Espírito Santo, você consegue. Talvez você está numa depressão tão forte, e eu não consigo sair dessa tristeza, dessa agonia. A tristeza que está no teu coração é tão grande, mas tão grande, que você fala assim, eu nunca vi nada igual, tamanho gigante, ela vai me derrotar, ela vai me engolir vivo. Eu falo para você que sozinho você não vai conseguir sair dessa, mas com o Espírito Santo você vai sair dessa, porque Ele nunca te deixou, Ele nunca te abandonou. A partir do momento que Ele entrou na sua vida, Ele está levando você para perto de Deus. Ele deseja te levar à estatura de um varão perfeito. Ele quer te tirar do lugar que você está e te levar para experimentar a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Olha o texto, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza,
pois não sabemos como orar. Gente, a gente não sabe nem como orar. Ou uma outra tradução, não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É como se você fez uma bobeira, errou, está fora do propósito de Deus, e o Espírito intercede. Eu não sei como que é esse gemido, mas na minha versão é assim: ô Pai, ele vai conseguir da próxima, ele vai, eu vou ajudar. Deus nunca vai desistir de você. Deus nunca. Lore, eu já fiz tanta bobeira, eu fiz tanta coisa errada. Deus nunca vai desistir de você. Ele começou uma boa obra na sua vida, Ele vai aperfeiçoar e Ele vai terminar. Agora, se você ouvir o Espírito Santo, você vai em direção àquilo que Deus tem para você. Então comece a ouvir o Espírito Santo. E o texto continua. Olha aí o que diz no texto. Fala que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ele intercede de acordo com a vontade de Deus. Deus quer te levar para um lugar. Deus quer que você tenha prazer. E não é prazer de coisas naturais, momentâneas. É em viver o que Ele tem para você. Está além de ter um bom carro, uma boa casa, meu irmão, de fazer uma boa viagem. Deus quer que você experimente o céu aqui na terra. Deus quer que você experimente o reino de Deus aqui na terra. Nós cantamos assim, seja feita, oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O Espírito intercede a Deus por nós, para que possamos viver a vontade de Deus para a nossa vida. Nós cantamos aqui: eu vou viver tudo o que o Senhor tem para mim, eu não abro mão de nada, eu não abro mão de nada. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Talvez você entrou aqui sozinho, achava que estava sozinho, e o Espírito está falando para você: eu nunca vou desistir de você, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te desamparar. Eu estou contigo todos os dias, todos os dias, todos os dias até a consumação do século. Agora você pode fazer a sua oração para o Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, me ajuda na minha fragilidade, me ajuda na minha fraqueza. Eu não sei tomar decisões, eu não sei, Pai. Senhor, eu preciso tomar uma decisão amanhã, não sei. Senhor, eu estou com um monte de coisa na cabeça, eu não sei o que fazer com essa guerra que tem dentro da minha cabeça. Me ajuda. Ora, fala com Ele. Olha, fala com Ele. Deus, eu não consigo me levantar. Espírito Santo, eu não consigo me levantar. Olha Ele já colocando força para você se levantar. Sabe por quê? Porque quando você se submete à vontade de Deus, o Espírito vem e te ajuda. Ele traz a força, Ele traz o poder. Oh, Espírito Santo de Deus, eu não consigo sair dessa tristeza. O Espírito Santo está falando assim: eu sou a tua alegria. Um dos frutos do Espírito é alegria, não tristeza. Muitos dos frutos do Espírito não é medo. O Senhor retira de você agora todo o medo, e Ele coloca poder, e Ele coloca ousadia. Pai, em nome de Jesus, nós nos entregamos à ação do Teu Espírito Santo. Nós nos rendemos ao Senhor, Pai. Como nós falamos aqui, sem o Senhor nós não conseguimos. Com o Seu Espírito nós conseguimos. Oh Espírito Santo, Tu és bem-vindo na nossa vida. Tu governas a nossa vida. Entregamos, ó Pai, a direção, ó Senhor Deus, da nossa vida, as nossas decisões, os nossos relacionamentos, o nosso caráter, ó Senhor Deus, a nossa maneira de viver. Ó Senhor Deus, entregamos, ó Pai, tudo ao Senhor.
Entregamos o nosso jeito de ser, Pai. O nosso temperamento nós entregamos ao Senhor. A nossa língua nós entregamos ao Senhor, Pai. Tudo ao Senhor, Pai. Senhor, nos dirige, Pai. Pai, o Senhor dirigiu aquele povo no deserto. Pai, o Senhor dirigiu os profetas. Pai, o Senhor dirigiu a igreja, Senhor. Ó, Senhor Deus, nos dirige. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor porque Ele é bom.